Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a professora Dani. Hoje eu trouxe para vocês as atividades que nós vamos fazer nesse roteiro de matemática, que vai continuar falando sobre subtração, tá? A primeira aula nós fizemos o livrinho, né? E aí agora nós vamos continuar falando sobre a ideia da subtração. Nós vamos fazer os exercícios da página 87 até a 91. E eu vou dividir essa explicação em 2 vídeos, tá? Para orientar vocês melhor. Bom, exercício 1. Tirar uma quantidade de outra. Em uma gaveta havia 8 garfos. Clara tirou 5 garfos para servir a refeição. Quantos garfos restaram na gaveta? Observe as imagens e complete a subtração e a resposta. Aqui, nessa situação problema, a gente pode perceber que traz números pequenos, tá? E mostra pra gente a ideia real da subtração, que é de retirar, né? Tirar uma quantidade menor de uma quantidade maior. Então, se eu tenho 8 garfos e a Clara tirou 5 para servir a refeição, então eu estou tirando 5 de 8. Aí tem 8 garfos desenhados e 5 riscados. Então, a subtração é qual? Número maior menos número menor, tá? Na subtração, sempre começaremos com o número maior, nunca com o menor na frente, tá? Como que nós vamos tirar uma quantidade maior de um número menor? Não tem jeito. Então, preciso ter o número maior sempre no começo. E aí, você coloca a resposta aí, tá? 8 menos 5, 3, tá bom? Exercício 2. Comparar quantidades. Quantos a mais ou quantos a menos? A subtração também traz essa ideia para nós, de interpretar, né? Quantos o fulano tem a mais do que o ciclano? Toda vez que me pergunta a mais, a minha conta é de menos, tá? No aquário do Juca, há 9 peixes. No de Pedro, há 5 peixes. Quantos peixes Juca tem a mais do que Pedro? Então, olha só aí, ó, bem mostradinho aí, ó, nas bolinhas verdes do Juca e nas bolinhas roxas do Pedro. Quanto que o Juca tem a mais? Olha o que eles têm igual dentro aqui do retângulo, as quantidades iguais. E aqui ao lado, ó, o que o Juca tem a mais. Sempre na subtração, o número maior vem primeiro. Então, aqui 9 menos 5 igual a 4. Resposta, Juca tem 4 peixes a mais do que Pedro, certo? Número 3, completar uma quantidade. Quantos faltam? A subtração também vai nos trazer essa ideia de quantos faltam para completar uma determinada quantidade. Vamos lá. Carlos está colando figurinhas em seu álbum. Veja ao lado. Letra A, complete. Nestas 2 páginas cabem tananã, figurinhas. E já foram coladas, tananã, figurinhas. Você vai olhar aqui na imagem ao lado, tá? Na imagem aí, a gente sabe que nessa página cabem 8 figurinhas, porém 2 já foram coladas. Letra B. Quantas figurinhas faltam para que as 2 páginas fiquem com todas as figurinhas coladas? Escreva a subtração correspondente à resposta. Quantas faltam? Qual que é o total? É 8, que nós vimos lá na letra A, não é? O total que cabe na página. Quantas já temos coladas? 2. Então, número maior menos número menor. 8 menos 2 igual a 6. Faltam 6 figurinhas, tá? Não é complicado. Então, é só a gente prestar um pouquinho de atenção que dá tudo certo. Número 4. Comparar qual é a diferença. Veja no placar a contagem final de uma disputa de videogame entre Lara e Antônio. Qual foi a diferença de pontos? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Quando a gente fala de diferença na matemática, nós não estamos falando se um é alto, se o outro é baixo, se o cabelo é curto, se é comprido. Nós não estamos falando das diferenças físicas das pessoas ou dos objetos que estão envolvidos na situação problema. Nós estamos falando de diferença de quantidade, quanto um tem a mais do que o outro, ou quanto tem a menos, tá? Então, muita atenção nisso. Muitas crianças confundem. Então, eu estou deixando bem claro para você aqui que quando a gente fala de diferença de matemática,
Nós não estamos falando se um é alto, se o outro é baixo, se um é gordinho, se o outro é magrinho. Nós não estamos falando disso, tá? Nós estamos falando de diferença de quantidade, tá bom? Então, aqui, ó, já tá falando pra gente até qual é a subtração que nós temos que fazer, tá? Então, faça desenhos de fichas para representar a subtração. 98 menos 76 e complete. A subtração já tá até falando aí pra nós qual que é a conta, o algoritmo que nós temos que fazer, certo? E o resultado desse algoritmo é a diferença, a quantidade de diferença de pontos que nós temos entre eles. Número 5. Separar uma quantidade de outra. Aí, nesse exercício 5, tem até as ilustrações para a gente poder entender direitinho, né? Olha só, na primeira cena havia tananã flores. Só contar lá em cima da mesa. Quantas flores tem? Vamos contar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores. Na segunda cena, Maria separou, olha lá, separou quantas na mão dela? Separou 3 flores para colocar no vaso. E na terceira cena ficaram quantas flores sobre a mesa? Fora do vaso, 4 flores. Agora indica a subtração correspondente. Subtração sempre, número maior menos número menor. Então, 7 menos 3 igual a 4. Essa é a subtração que representa essa situação, problema que está sendo mostrada aí em forma de desenho, tá bom? Número 6. Invente, escreva, resolva e responda um problema que envolva uma das ideias citadas da subtração. Depois dê para um colega conferir. Infelizmente, a gente não tem como dar para o colega conferir, mas a gente tem como fazer e alguém na sua casa pode te ajudar a conferir se tá ok, certo? Número 7, da página 89. Descubra, responda e indique a subtração correspondente. Letra A. 10 crianças estão brincando no parque. Se 4 delas forem embora, então quantas ficarão? Mais uma vez, número maior menos número menor. Então, 10 menos 4 igual a 6. Resposta, então, quantas ficarão? 6 crianças, tá? Exercício, letra B, mesma coisa. Letra C, mesma coisa. Letra D, também, tá? Não é complicado, é bem simples para você poder fazer. E eu tenho certeza que você consegue fazer. É só ler com atenção. Lembra que lá na sala de aula a professora Dani já explicou para vocês que matemática não é só a matemática, nós temos língua portuguesa junto, que a gente precisa ler, interpretar e pensar, tá bom? Exercício 8, subtração na reta numerada. Aqui nós já tínhamos falado sobre reta numerada lá na adição e agora nós estamos vendo aqui na subtração. Na adição a gente andava para frente, né? E na subtração a gente faz a voltar, anda para trás. Então, ao invés da gente andar para frente, igual a gente fazia na adição, aqui a gente caminha para trás, certo? Então, subtração aí, 6 menos 2. Saio do 6, ando 2 casas para trás, que não está subtraindo 2, para trás e chego ao 4. Logo, 6 menos 4 igual a... 6 menos 2 igual a 4, desculpa. Certo? Letra B, você vai fazer a mesma coisa. Não, para você não precisar de ficar apagando essa reta numerada aqui em cima, você pode usar um rascunho para você resolver tanto a letra B quanto a letra C e a letra D. Ok? Beijocas para vocês, bom trabalho, boa atividade.